Nos bastidores da economia mundial, um movimento inesperado começou a se desenhar quando as tensões comerciais entre Canadá e China atingiram um ponto de ebulição. O que parecia ser apenas mais uma disputa pontual envolvendo tarifas e barreiras comerciais, rapidamente se transformou em algo muito maior, colocando em xeque o equilíbrio de poder financeiro global. O estopim veio quando Pequim anunciou restrições severas a produtos canadenses em setores estratégicos, principalmente ligados à energia e tecnologia agrícola, setores que o Canadá domina com excelência. Essa medida provocou uma reação imediata em Ottawa, que decidiu retaliar de forma agressiva, atingindo diretamente os interesses chineses. Mas o que ninguém esperava era o impacto indireto e devastador que isso teria sobre os Estados Unidos. O elo que ligava essas duas potências à economia norte-americana foi abalado de maneira tão forte que, em questão de semanas, analistas começaram a calcular perdas na casa dos trilhões de dólares, algo inimaginável até pouco tempo atrás. Capítulo 2. A complexidade da situação começa com a interdependência das cadeias de suprimentos. O Canadá, além de ser um dos maiores parceiros comerciais dos Emmanuel, também atua como intermediário em muitas operações envolvendo a China. Quando as barreiras foram erguidas, empresas norte-americanas que dependiam dessa triangulação viram seus contratos travados. O reflexo foi imediato: queda no fornecimento de insumos críticos, aumento de custos logísticos e paralisações em indústrias-chave, como a automotiva e a de semicondutores. Pequim, por sua vez, aproveitou a oportunidade para redirecionar seus investimentos para outros parceiros estratégicos na Ásia e no Oriente Médio, deixando os Estados Unidos à margem de negociações bilionárias. Foi nesse ponto que a cifra de 4 trilhões de dólares começou a ser projetada como perda para a economia americana, abrangendo desde desvalorização de ativos até retração nos mercados de exportação. Especialistas alertaram que não se tratava apenas de números, mas de uma ruptura estrutural nas engrenagens que sustentavam a hegemonia dos Ciponacinua no comércio global. Capítulo 3. A reação em Washington foi marcada por choque e incredulidade. Afinal, poucas vezes na história moderna um conflito indireto entre dois países que não são considerados superpotências globais no mesmo nível dos Irsaiwa conseguiu causar tamanha destruição no coração econômico americano. Líderes políticos começaram a pressionar por respostas imediatas, mas as soluções pareciam limitadas. Intervir diretamente no embate entre Canadá e China significaria entrar em terreno perigoso, podendo transformar a crise em um conflito diplomático ainda maior. Por outro lado, adotar uma postura passiva significaria assistir, de braços cruzados, à implosão de trilhões de dólares e ao enfraquecimento da posição norte-americana no cenário global. Analistas compararam a situação a um efeito dominó invisível, em que cada peça derrubada revelava fragilidades antes negligenciadas. E no meio desse caos, o que mais intrigava era o silêncio das elites econômicas, que pareciam não ter visto essa tempestade se aproximando. Tudo começou de forma aparentemente discreta, quase despercebida pelos olhos do público. As tensões comerciais entre Canadá e China, que vinham se acumulando em pequenas disputas tarifárias, de repente escalaram para um ponto sem precedentes. Pequim decidiu impor restrições rigorosas à importação de produtos canadenses de alto valor agregado, sobretudo ligados ao setor energético e agrícola. O Canadá, em vez de recuar, respondeu com uma retaliação dura, mirando diretamente investimentos e acordos estratégicos chineses. No início, analistas acreditavam que se tratava apenas de mais um capítulo nas longas batalhas comerciais globais. Porém, ninguém esperava que esse embate específico acabaria atingindo em cheio os Estados Unidos, detonando um colapso financeiro de dimensões trilionárias. Capítulo 2. A razão para o impacto gigantesco nos estava na complexa teia de interdependência comercial que envolve os três países. Durante décadas, Washington se acostumou a utilizar o Canadá como um elo intermediário em diversas negociações com a China, sobretudo em setores sensíveis como semicondutores, minerais estratégicos e tecnologia agrícola. Quando a ponte entre Ottawa e Pequim foi incendiada, empresas norte-americanas ficaram sem rota de abastecimento segura. As cadeias produtivas começaram a se desarticular em ritmo acelerado. Contratos bilionários foram suspensos, fábricas pararam e os custos logísticos explodiram. Em pouco tempo, o que parecia uma disputa bilateral virou um terremoto econômico que varreu Wall Street e abalou a confiança global na supremacia financeira dos Estados Unidos.
Capítulo 3. Os primeiros relatórios de impacto começaram a circular entre os grandes bancos de investimento. As perdas iniciais já eram assustadoras, mas o cenário projetado ia além do imaginável. Os 4 trilhões de dólares em colapso. Essa soma não incluía apenas a queda de ativos em bolsa, mas também retração em exportações, perda de contratos internacionais e fuga de capitais. A reação em Washington foi imediata, mas confusa. Havia quem defendesse uma intervenção direta para mediar o conflito entre Canadá e China, enquanto outros temiam que tal atitude só aumentaria a tensão e colocaria os Epirtaraioa em rota de colisão aberta com 2 nações de peso. Pela primeira vez em muito tempo, a Casa Branca parecia perdida, sem um plano claro de ação. Capítulo 4. Enquanto isso, Pequim se movia com rapidez e frieza. Aproveitando-se do caos, redirecionou investimentos e acordos para parceiros estratégicos em outras regiões, como o Oriente Médio, África e Sudeste Asiático. O objetivo era claro: diminuir a dependência de mercados instáveis e ampliar a esfera de influência chinesa no comércio global. O Canadá, por sua vez, buscava reforçar laços com a União Europeia e outros aliados, para não sucumbir à pressão de um gigante como a China. No entanto, a maior surpresa era a posição vulnerável dos Estados Unidos, que viam seus tradicionais caminhos comerciais bloqueados. Empresas americanas, incapazes de se adaptar rapidamente, entravam em colapso uma atrás da outra, aumentando o pânico nos mercados. Capítulo 5. Nas ruas de Nova York e Washington, o clima era de apreensão. As bolsas de valores registravam quedas consecutivas, investidores perdiam fortunas em questão de horas e o dólar começava a dar sinais de fraqueza, algo raramente visto em sua história recente. Especialistas chamavam o momento de implosão silenciosa, pois, apesar da ausência de confrontos militares, as consequências eram tão devastadoras quanto as de uma guerra. A população norte-americana começava a sentir os efeitos diretos: aumento no preço de produtos básicos, falta de insumos em setores de saúde e energia e uma sensação generalizada de que os Estados Unidos estavam perdendo o controle de sua posição privilegiada no cenário global. Os relatórios que chegavam ao Congresso norte-americano não deixavam margem para dúvidas. A crise não era passageira. Havia um efeito dominó em curso, no qual a quebra de contratos e a fuga de investimentos se espalhavam de setor em setor. A indústria automobilística, que dependia de insumos vindos do Canadá com origem em parcerias chinesas, foi uma das primeiras a ser paralisada. Logo em seguida, empresas de tecnologia que utilizavam terras raras importadas através de rotas canadenses ficaram sem estoque. As linhas de produção, que operavam no modelo just-in-time, não tinham margem de adaptação. A cada dia de paralisação, bilhões evaporavam. O clima no Capitólio era de urgência, mas qualquer movimento parecia insuficiente diante do tamanho da implosão. Capítulo 7. No Canadá, a opinião pública estava dividida. Muitos apoiavam a postura firme do governo em não ceder à pressão chinesa, enxergando na disputa uma oportunidade de fortalecer a autonomia do país. Outros, no entanto, viam a situação como uma bomba de efeito retardado, capaz de arrastar a economia canadense para uma recessão profunda. O primeiro-ministro buscava equilibrar os discursos, defendendo que a retaliação era necessária para preservar a soberania nacional. Contudo, analistas alertavam que o preço pago poderia ser alto demais, especialmente diante das repercussões globais. O que ninguém antecipava era que, em meio a esse cabo de guerra, a economia do Sisassamsa-Eiukwa sofreria a pancada mais dura. Capítulo 8. Na China, a narrativa oficial era de vitória estratégica. A mídia estatal mostrava o episódio como prova da resiliência do país diante de pressões externas. Para Pequim, expor a fragilidade dos Estados Unidos, sem mover um dedo diretamente contra eles, era um triunfo geopolítico. Ao mesmo tempo, diplomatas chineses iniciavam uma ofensiva para tranquilizar parceiros comerciais, garantindo que o redirecionamento de acordos traria oportunidades a outras nações. Assim, enquanto Washington perdia mercados e credibilidade, Pequim ampliava sua rede de influência. Essa movimentação calculada reforçava a ideia de que o episódio não era apenas econômico, mas também um capítulo na disputa pela liderança global. Capítulo 9. Wall Street, acostumada a absorver choques e se recuperar rapidamente, desta vez parecia não encontrar saída. Investidores internacionais retiravam recursos em massa, temendo que os Estados Unidos não conseguissem estabilizar a situação. As agências de classificação de risco passaram a rebaixar a confiança no mercado norte-americano.
algo raramente visto. O dólar, considerado porto seguro durante décadas, agora sofria com a concorrência do yuan, do euro e até de moedas regionais. O que mais assustava era a percepção de que a hegemonia financeira americana não era mais intocável. A cada semana, novos relatórios mostravam o buraco aumentando, reforçando o impacto da cifra astronômica, os 4 trilhões de reais evaporados. Capítulo 10. Enquanto a elite financeira tentava remediar a situação, o cidadão comum sentia os efeitos no bolso. O preço da gasolina disparava, alimentos importados desapareciam das prateleiras e até medicamentos essenciais começavam a faltar. O governo norte-americano anunciou pacotes de estímulo para conter a inflação, mas o dinheiro não chegava à velocidade necessária. Em diversas cidades, protestos começaram a surgir, com cartazes que apontavam a incompetência da liderança política em proteger os interesses da população. O episódio deixou claro que a crise não era apenas um problema de cifras e bolsas de valores. Tratava-se de uma ferida aberta na estabilidade social e política dos Estados Unidos. O impacto da retaliação foi além do campo econômico. No cenário diplomático, aliados históricos dos Estados Unidos começaram a questionar se valia a pena manter uma dependência tão estreita de Washington. Países da Europa, abalados por crises internas e pelo peso da guerra na Ucrânia, passaram a considerar alternativas comerciais mais seguras, inclusive aproximando-se de Pequim. Essa reconfiguração silenciosa gerou apreensão dentro do Departamento de Estado, que assistia, quase impotente, à perda de influência. Enquanto isso, no Canadá, políticos buscavam amenizar as tensões, mas a aliança com a China mostrava-se cada vez mais consolidada. O isolamento dos Ifeiwa, antes inimaginável, agora era tema recorrente em conferências e cúpulas internacionais. Capítulo 12. No interior das empresas norte-americanas, a palavra de ordem era sobrevivência. Startups de tecnologia, acostumadas a crescer em ritmo acelerado, foram forçadas a cortar custos e demitir funcionários em massa. Gigantes do setor automotivo interromperam linhas inteiras de montagem por falta de componentes importados. Até o agronegócio, orgulho da economia americana, sofreu com a perda de contratos internacionais. Fazendeiros que exportavam soja e milho viram a demanda cair abruptamente, enquanto concorrentes do Brasil e da Argentina preenchiam as lacunas. Era como se um gigantesco tabuleiro tivesse sido reorganizado em questão de meses, deixando os EUA em uma posição enfraquecida e sem estratégias claras para retomar o controle. Capítulo 13. Enquanto isso, no Canadá, o governo aproveitava a situação para fortalecer acordos bilaterais com países emergentes. O setor de energia canadense, especialmente o de gás natural e petróleo, encontrou novos compradores interessados em diversificar suas fontes. O fortalecimento desse comércio internacional deu fôlego à economia local, ainda que os custos políticos internos fossem altos. Pequim, por sua vez, celebrava discretamente a vitória estratégica, pois cada novo acordo fechado pelo Canadá significava menos dependência do mercado norte-americano. A jogada havia sido calculada com precisão, provocar um choque que atingisse Washington em cheio, enquanto parceiros como Ottawa eram recompensados pela coragem de enfrentar o poder hegemônico. Capítulo 14. No Congresso dos EUA, o clima era de desespero e divisão. Enquanto republicanos culpavam a Casa Branca por não conter a crise a tempo, democratas acusavam o governo anterior de ter criado vulnerabilidades estratégicas. Audiências públicas eram transmitidas ao vivo, onde especialistas tentavam explicar como uma retaliação aparentemente limitada entre Canadá e China havia conseguido provocar um prejuízo de os 4 trilhões. A falta de consenso político só agravava a percepção de caos, minando a confiança de investidores e da população. Mais do que uma crise financeira, o episódio escancarava a fragilidade da democracia americana diante de choques externos cada vez mais sofisticados. Capítulo 15. Analistas apontavam que a perda de os 4 trilhões de dólares não era apenas um número impressionante, mas o sinal de uma transformação estrutural na economia global. O que antes parecia inabalável, a supremacia do dólar e a centralidade dos yuan no comércio mundial, agora era colocado em xeque. Essa mudança trouxe consigo um temor crescente. Estaria o século XXI testemunhando a transição definitiva da liderança econômica para a Ásia? Enquanto universidades e think tanks debatiam intensamente essa questão, o mercado global já se ajustava, transferindo investimentos e reservas para novas potências. A hegemonia americana, construída ao longo de décadas, mostrava-se mais vulnerável do que nunca.